Pode ser. Nossa leitura de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. Espero que vocês estejam bem. Oi, gatinha. Oi, vem com o papai. Vem com o papai. Que essa linha me prestou com ela, daí é aquele que costura as linhas. Teve que costurar as linhas da roupa, né? Do pé. Mas isso faz parte. Vamos ler? Vamos ler em Marcos, capítulo 12. Uma Bíblia? Mas pode ler aqui com a do papai. Marcos, capítulo 12. Qual o número? 12. Aqui. E Jesus se pôs a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, vinhateiros, e partiu em viagem. Chegado o tempo, mandou um servo aos vinhateiros para receber deles a sua parte dos frutos da vinha. Os vinhateiros o agarraram, moeram-no de pancadas e o despediram de mãos vazias. De novo, lhes mandou mais um outro servo. A este também espancaram na cabeça e o insultaram. Mandou ainda um outro. A este mataram e seguiram muitos outros. A uns eles moeram de pancadas e a outros mataram. Só lhe restava o seu filho bem amado. Enviou-o por último, dizendo consigo mesmo: respeitarão meu filho. Esses vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Agarraram-no, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, fará perecer os vinhateiros e confiará a vinha a outros. Não lestes esta passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram foi ela que se tornou pedra angular. Esta é a obra do Senhor, coisa admirável para nossos olhos. E eles procuravam prendê-lo, mas temiam a multidão. Tinham compreendido que era para eles que Jesus dissera esta parábola, e deixando-o, foram-se embora. Eles enviam a Jesus alguns fariseus e alguns herodianos para pegá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo falar, eles vêm dizer-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e não te deixas influenciar, seja por quem for. Não fazes acepção de pessoas, mas ensinas os caminhos de Deus conforme a verdade. Será permitido, sim ou não, pagar tributo a César? Devemos nós pagar ou não pagar? Ele, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me armais uma cilada? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E eles trouxeram uma moeda. Jesus lhes disse: Esta efígie e esta inscrição são de quem? E eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficavam muito admirados a seu respeito. Vêm alguns saduceus ter com ele. São gente que diz não haver ressurreição. Propunham-lhe esta questão: Mestre, Moisés escreveu para nós: se um homem tem um irmão que morrer, deixando mulher, mas sem deixar filhos, case com a viúva e dê uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a mulher e morreu sem deixar descendência. Assim também o terceiro. E os 7 não deixaram descendência alguma. Por última de todas, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher, já que os 7 a tiveram por mulher? E Jesus lhes disse: não será porque não conhecerdes nem as Escrituras, nem o poder de Deus, que estáis em erro?
Ou seja, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. De fato, quando os mortos ressuscitam, as pessoas não casam, nem são dadas em casamento. São como os anjos no céu. Quanto ao fato de que os mortos devem ressuscitar, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente? Como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Andais completamente errados. Um escriba adiantou-se, tinha-os ouvido discutir e via que Jesus respondia bem. Perguntou-lhe: Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E ele respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com toda a tua força. Eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, disseste a verdade. Ele é o único e não há outro que ele. E amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que lhe respondera com sabedoria, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Tomando a palavra, Jesus ensinava no templo, dizia: como é que os escribas podem dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama o Senhor. Então de que modo é seu filho? A multidão numerosa o escutava com prazer. Em seu ensinamento ele dizia: acautelai-vos, cuidado com os escribas que fazem questão de andar com amplas túnicas, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos jantares. Eles que devoram os bens das viúvas e fingem orar longamente, sofrerão a mais rigorosa condenação. Sentado defronte do cofre das esmolas, Jesus olhava como a multidão depositava dinheiro dentro do cofre das esmolas. Numerosos ricos depositavam muito. Veio uma viúva pobre que depositou 2 moedinhas, alguns centavos. Chamando seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, esta viúva pobre depositou mais do que todos os que tinham depositado dinheiro no cofre, porque todos depositaram tirando do seu supérfluo, ao passo que ela tirou da sua miséria para depositar tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Amém. Você daqui, Sim. Dá tchau. Dá tchau. Beijo.